Olha aí, dia 25 de junho, né? Hoje se comemora o Dia do Imigrante. Desde 14 de novembro de 1957, né? Que o Brasil comemora o Dia do Imigrante, né? Foi o decreto número 30.128, de 14 de 11 de 1957. Esse decreto foi emitido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que instituiu a data, né, do imigrante no Brasil. E essa data ela foi escolhida para coincidir com o fim das celebrações da Semana da Imigração Japonesa, né? Como nós sabemos, a Semana da Imigração Japonesa começa no dia 18 de junho e vai até o dia 25. Então, para coincidir com o final da semana, né, da imigração japonesa, é que se criou, né, o Dia da Imigração, né? A imigração é parte fundamental na história brasileira, né? E ganhou fôlego em 1808, quando D. João VI decretou a abertura dos portos e permitiu que estrangeiros possuíssem terra no Brasil, né? Além dos portugueses colonizadores italianos, alemãos, né, ucranianos, poloneses, suíços, japoneses, foram alguns dos povos que aqui chegaram, né? Boa parte foi trabalhar nas lavouras de café e, posteriormente, na extração da borracha. O IBGE aponta que entre 1884 e 1959, o país recebeu quase 5 milhões de estrangeiros. Esse volume decaiu entre as décadas de 1960 a 1990 e cresceu nos últimos anos, né? Em particular com a vinda de venezuelanos e haitianos, né? Dentre os grandes núcleos de imigrantes no Brasil, destaca-se os italianos e japoneses no estado de São Paulo, né? Os espanhóis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, e os alemães nos estados do sul do país. O Rio de Janeiro foi amplamente povoado por estrangeiros em lugares como Petrópolis, ali foram povoados pelos alemães, Nova Friburgo pelos suíços e o distrito de Penedo pelos italianos e finlandeses. Além disso, o Brasil conta com o maior número de descendentes de italiano no mundo e, segundo a estimativa do governo, cerca de 23 a 25 milhões de brasileiros têm algum grau de descendência italiana. Bairros de São Paulo como Bexiga, Brás e Moca, onde fica a hospedaria dos imigrantes, são grande reduto desses povos, né? E atualmente os acordos de livre comércio e circulação envolvendo bloco de países e os avanços nos meios de locomoção tornam as fronteiras mais fluidas e, segundo o dado da ONU, cerca de 175 milhões de pessoas vivem fora do seu país de origem, né? O número também inclui aproximadamente 25 milhões de refugiados espalhados pelo mundo.
Isso leva à formulação de políticas migratórias para equalizar os aspectos positivos de migração e a redução dos seus efeitos negativos. Então, hoje é o dia do imigrante e a Igreja Batista Povo do Alto, homenageia esses nossos vizinhos, esses nossos amigos e muitos deles nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão em nosso país contribuindo para o engrandecimento da nação, a nossa gratidão, a esses imigrantes. E enquanto igreja, o que devemos estar desenvolvendo, para com essa gama significativa da nossa sociedade. Então, nesta data em que nós homenageamos todos os imigrantes, independente da nação e que aqui estão em nosso país, se eles vierem, estão aqui com o propósito, de cooperar para o fortalecimento da nossa nação. A você eu quero deixar um texto, da palavra de Deus para edificação da nossa vida e também como uma orientação para a igreja. O que devemos fazer, com esses imigrantes? Qual deve ser a nossa ação? Já que a nossa missão é fazer discípulo na família, na igreja, na escola, no estado, e nada melhor do que ver quais são os imigrantes que está próximo aí. Você conhece algum imigrante, que está aí no bairro do Malembá, que está na nossa cidade? Que ação a igreja pode desenvolver para com esses amigos, com esses que estão em nossa pátria? Nossa estratégia também diz que nós precisamos fazer amizade, suprir necessidade, adquirir autoridade e pregar a verdade. E vamos ver um exemplo na palavra de Deus para nos ajudar o que fazer, com essa gama da nossa sociedade. E o texto se encontra no livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 8. E esse texto, o contexto fala da perseguição da igreja, e que culmina com o apedrejamento do nosso irmão Estevão. E após a sua morte, o que aconteceu? E aí é isso que nós vamos estar vendo aqui agora e trazendo aplicando a esta realidade. Então, nos diz o texto: a perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção a ele. E ele dizia, ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade.
aonde quer que estejamos, né, como imigrante, devemos levar a mensagem do reino de Deus. E nós já sabemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então, aonde quer que nós estivermos, não importa a motivação que levou você a estar em um país distante, em uma nação que não é a sua, ou pode ser também, você pode ser também um emigrante ou imigrante, aonde quer que seja você indo ou você estando aqui em nossa nação, você precisa proclamar o reino de Deus. E foi isso que Estevão, né, que Filipe fez. Estevão, por proclamar o reino de Deus, foi apedrejado, mas a mensagem de Deus não parou. Aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: quando forem perseguidos e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Quando você se alegra e leva essa mensagem, e essa alegria é a alegria que vem do Espírito, pois Jesus Cristo, ao prometer a vinda do Espírito, ele disse que quando ele viesse, nos daria alegria que o mundo não pode dar. E Estevão, mesmo fugindo, né, imigrando para outras regiões, diz o texto, eles foram dispersos, mas por onde ele ia levando a mensagem do reino de Deus, né? E sinais e maravilhas iam acontecendo, confirmando a mensagem do reino, né? Como nós sabemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Pessoas aqui estão sendo libertadas, estão sendo aliviadas das suas dores e ouviram atentamente a mensagem de Estevão. E ouvindo, a fé nasceu em seus corações. E eu acredito que Estevão dizia para ele: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele aprendera com Jesus. Ele dizia para aquelas pessoas que ouviam a mensagem atentamente: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quando nós nascemos de novo, né, se nós não podemos ver o reino, nós não podemos entrar. Se não podemos entrar, né, também não podemos desfrutar. Mas aqueles que ouviram a mensagem, abriram seus corações, e o Senhor Jesus transformou aquelas vidas, né? Diz que os espíritos imundos, né, os sinais miraculosos, verso 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando grito, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Alegria é uma marca do reino de Deus. Então, o reino de Deus já está sobre nós, na pessoa do Pai. O reino de Deus está no meio de nós, na pessoa do Filho. O reino de Deus está dentro de nós, na pessoa do Espírito. Então, aonde quer que estejamos, levemos esta mensagem que é capaz de levar as pessoas a viverem justamente, a terem paz e alegria no Espírito. E foi isso que aconteceu com essas pessoas que ouviram atentamente a mensagem de Deus. Povo do alto, vamos continuar, né, levando esta mensagem, né, porque a nossa missão é fazer amar. A nossa missão é fazer discípulo na família, na igreja, na escola, no estado. E a nossa estratégia é fazer amizade, suprir necessidade, adquirir autoridade e pregar a verdade. Hoje, no dia do imigrante, olha à sua volta, vê se tem alguém, né, que se identifica com este dia. Faça amizade, supra uma necessidade, adquira autoridade e pregue a verdade.
em nome de Jesus. Que Deus continue nos fortalecendo nesses dias. Não podemos nos inquietar, mas colocar tudo diante de Deus, para que a paz de Deus, que excede nosso entendimento, guarde o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abraço a todos. Estamos já na contagem regressiva para voltar para a casa, né? Para o templo, né? A mensagem de ontem, né? A mensagem de hoje também fala com relação ao templo e nós já estamos, né? Na contagem regressiva. Vamos dar um aspecto melhor para a casa de Deus, né? Estaremos fazendo os reparos necessários para quando voltarmos, né? Tenhamos um ambiente mais agradável para estarmos juntos. Embora estar junto com cada um dos irmãos, não há nada mais agradável de que estarmos juntos, louvando e glorificando ao Senhor. Enquanto isso, vamos continuar aí. Eu aqui, você daí, juntamente com a nossa família, fazendo discípulos, ajudando a crescer na palavra, na oração, no partir do pão e na comunhão, né? Louvando a Deus, adorando a Deus, louvando, adorando a Deus, pedindo perdão, adorando a Deus, né? Intercedendo, adorando a Deus, agradecendo, adorando a Deus, pedindo pelas nossas necessidades. O Senhor continua sendo o mesmo e Ele está com cada um dos irmãos. Ele já começou a boa obra na minha vida, na sua vida, e esta obra não vai ficar inacabada. Essa obra é uma obra magnificamente linda, é uma obra, né, cheia de graça, cheia de paz, misericórdia. Então, vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque para isso nós fomos chamados. Deus abençoe a todos.